Grande Jornal Regional Entrevista. Ok, agora nesta manhã nós estamos aqui na Clube, né? Hoje dia 21 de setembro e hoje uma data aí que foi escolhida aí pela Associação Internacional do Alzheimer como o Dia Mundial de Conscientização aí da doença de Alzheimer, né? Para fortalecer a divulgação então de informações sobre os principais sintomas, formas de tratamento e aconselhamento aí para familiares dos pacientes. E nós estamos aqui com a Mariela Uptz Sorgetes e juntamente com ela aqui está a Adriana Silveira, né, que vão falar com a gente então nesta manhã. A Mariela que tem um livro, Viver Sem Saber, né, um livro aí que é relatos de amor, dor e humor sobre a doença do Alzheimer. Eu começo cumprimentando a Mariela, bom dia. Bom dia, Davenir, obrigada pelo convite de estar aqui na Clube, obrigada pela oportunidade de estar contigo nesse programa. Seja sempre bem-vinda então, né? E também a Adri, né? Podemos chamar de Adriana Silveira, que está com a gente também, bom dia. Muito bom dia, Davenir, obrigada pelo convite, uma satisfação sempre estar aqui na Clube com a audiência prestigiada. Certo, então, né? E vamos já de imediato, então, falar, a Mariela tem o livro, né? E hoje, essa data especial aí para conscientização aí da doença de Alzheimer. Eu gostaria que você comentasse, porque, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Há uma ação aí do Setembro Roxo aí, principalmente o comércio, para engajar, envolver em atividades, né? Alusivas a esse dia, então. Mas a Mariela, que tem o livro aí, conta para nós, então, um pouquinho aí sobre a conscientização, sobre a prevenção, né? Dá aquela dica, então, para família aí que tem uma pessoa com Alzheimer. Então, o livro da Avenir fez um ano do lançamento em abril. O livro já está na segunda edição, né? O livro são relatos de amor, dor e humor sobre a doença de Alzheimer. É um livro que traz a doença em fases, vamos dizer assim, contando um pouco dessa alteração de comportamento que acontece em cada fase da doença de Alzheimer. E a ideia de lançar um livro foi justamente poder auxiliar outras famílias a entenderem melhor o processo de evolução da doença de Alzheimer. E ao lançar o livro, né, a gente eu entendi junto com a Adriana Silveira, que faz toda essa assessoria da marca e a produção de conteúdo das minhas redes sociais, a gente entendeu que era preciso avançar um pouco e lançar um movimento Viver Sem Saber, que tem uma atuação durante todo o ano, mas que a ação de concentração, vamos dizer assim, ocorre no mês de setembro, que é o mês mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Então, é como se nesse mês o mundo estivesse muito atento à doença, a novos medicamentos não de cura, né? Porque é uma doença degenerativa e sem cura, mas medicamentos que podem trazer mais qualidade de vida para o paciente. Então, é um momento de discussão, conscientização e de conhecimento de avanços nessa área da doença de Alzheimer. O livro, na verdade, em si, ele dá essas dicas aí para pessoa familiar aí que tem pessoas com Alzheimer, ou ele conta, né? Acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. O que eu acho que eu prefiro responder dizendo o que eu escuto a respeito do livro e os feedbacks que as pessoas me dão. Sim. As pessoas me dizem que parece que estavam ouvindo a sua própria história, porque a doença de Alzheimer tem muitas coincidências de comportamentos. Outras pessoas me dizem que pareciam que estavam lendo um diário. Então, quer dizer, eu escrevi por fases e que estavam lendo um diário. As pessoas se sensibilizam muito com a forma que ele está escrito, porque eu escolhi escrever em cima de um conceito que é a verdade. Então, tipo assim, é uma história real, protagonizada pela minha mãe, que hoje está com 86 anos, a dona Aninha, que é professora, que foi professora na cidade por muitos anos. Então, eu acho que o livro, ele traz
essa informação sobre as fases contada sobre o olhar de filha. Claro. E que outros familiares, sim, poderão se identificar. Claro. O livro, na verdade, ele é baseado em fatos, né, que você vivenciou ou está vivenciando, na verdade, na família, né? Seria essa, então, a história do livro, Sim. Né, para que as pessoas... Agora, você que fez esse estudo, digamos assim, para escrever esse livro, você tem uma estimativa, ou até pergunta aí para qualquer uma de vocês aí. Você tem uma estimativa de números hoje, pelos dados da Organização de Saúde, né? Por exemplo, assim, ó, na família, quantas pessoas, né, hoje tem... Então, o que acontece, ou conhece alguém, né? Principalmente, né, que tem Alzheimer? O que acontece? Hoje, na verdade, a gente tem alguns números do Instituto Alzheimer Brasil e que também publica números que são mundiais. Então, no Brasil, a gente fala em torno de 1,5 milhão de pessoas ou de famílias, se a gente puder dizer, acometidas com algum ente com a doença de Alzheimer. E no mundo, essa estimativa está de 45 a 50 milhões de pessoas. O que dizem é que esse número poderá dobrar a cada 20 anos. Então, a gente está falando de um universo muito grande de famílias ou pacientes acometidos com a doença de Alzheimer. Por que a gente fala famílias junto? Porque dizem que se você encontrou um paciente com Alzheimer, você encontrou uma família doente. Sim. Então, o movimento também se propõe a trazer informações para o familiar que convive com a doença de Alzheimer. Porque se eu conheço mais sobre a doença, eu consigo conviver melhor. Se eu conheço mais sobre a doença, eu acolho melhor. Sim. Então, na verdade, os números, respondendo a tua pergunta, são esses. E a gente tem a demência de Alzheimer como a mais comum entre todas as demências. Então, assim, isso é uma coisa importante de se dizer, porque embora a velhice não está condicionada a ter demência, Claro. o envelhecimento, mas alguns sinais iniciais se confundem com o início da velhice. Por isso o trabalho do movimento, que é prestar atenção. Se é só esquecer, todo mundo pode, que é um dos primeiros Claro. sinais. Sim. Mas com que frequência isso tem acontecido, que exige um pouco mais de atenção do familiar. Existe uma chance de cura na precoce? Não, a gente não fala em cura da Avenir na doença de Alzheimer. Tratamento que possa ajudar. A gente ajudar. fala em amenizar os sintomas, que são medicamentos indicados por médicos, especialistas, geriatras, clínicos, gerontólogos, que ao conhecer o histórico daquele paciente, indica a melhor condição medicamentosa. Mas a gente não fala em cura sobre a doença de Alzheimer, fala em amenizar sintomas, que são, por vezes, ansiedade, depressão, insônia, agitação noturna. Então, assim, fala-se em amenizar sintomas, não em cura. Deixa eu perguntar para a Adri aqui, que vocês fizeram aí uma ação, né, para envolver, né, o comércio, para que as pessoas se engajem aí, façam o engajamento aí no Setembro Roxo. Sim, então durante todo esse mês, né, onde o assunto está muito em evidência no mundo, no Brasil e em Canela também, né, que instituiu no ano passado a Lei Municipal de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. O nosso movimento, ele busca isso, envolver as pessoas em torno desse tema, para que esse tema consiga ser tratado com um pouco mais de leveza. Porque as pessoas sempre têm medo até em relação a isso, né? A identificar a doença num familiar, como fazer, o que fazer, quem procurar. Então a gente, o ano passado, já fez um trabalho aqui em Canela intenso, também nesse sentido de conscientização. E nesse ano a gente escolheu procurar o comércio local e pedir que eles se engajassem de uma forma muito simples, que seria decorando as suas vitrines ou iluminando as suas fachadas com algum detalhe na cor roxa, para chamar atenção para esse tema, para que as pessoas procurem se informar sobre isso e mais, procurem ajuda.
né, nos canais de saúde, no seu médico de confiança, mas que não deixe esse assunto se acomodar dentro do ambiente familiar, sem que um olhar mais atento para esse idoso que está com um comportamento diferente seja dado, né, por essa família. Então nós percorremos aí todo o comércio pedindo que eles fizessem esse movimento. Hoje à noite teremos também o principal símbolo da nossa cidade, que é a Catedral de Pedras, iluminada na cor roxa, como uma forma também de manifestação sobre a importância de olhar, né, para essa doença de uma forma mais séria, responsável e comprometida. Então a gente está muito contente porque tivemos uma receptividade muito grande do comércio aqui de Canela. Bacana. E temos também, aproveitar o espaço para agradecer, né, aqui na Clube, uma parceria onde estamos veiculando alguns drops, trazendo alguns cuidados, algumas dicas, né, que as pessoas, ao acompanharem a programação da rádio, têm acesso a essa informação, a esse conteúdo. Então, todo o movimento, né, da Avenir, ele é no sentido de trabalhar a prevenção, a conscientização, trazer o assunto para a mesa, né? Trazer o assunto para a pauta, porque ele está vivo em muitas famílias. E a Mariela sempre costuma falar que o principal feedback que a gente recebe em relação ao livro é de identificação, de que as pessoas sempre comentam que conhecem alguém ou sabem de alguém ou têm um familiar que está desenvolvendo ou está com a doença. Então ele é muito mais comum do que se imagina. E por isso se reforça o nosso papel de estar presente o ano inteiro falando do assunto, não somente em setembro. Bom, se nós fizéssemos uma pergunta para quem está nos vendo, está nos ouvindo aí, quem não conhece, né? De repente não tem na família, mas quem não conhece, acho que seria, né, uma pergunta assim que todos iriam responder que sim, né? Que seria unanimidade, né, de todos aí, né? Mariela, você estava me falando também a questão aí das UBSs de Gramado, que é do dia 26 em diante agora. Vão fazer aí os testes, né? Conta para nós. Sim, na verdade a gente é em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Gramado, através da pessoa do Jefferson Mosquen, que é o secretário, de toda a equipe. Uma das ações da Semana de Conscientização em Gramado é a disponibilidade do teste de cognição em todas as unidades básicas de saúde. Esse teste vai estar disponível para pessoas e idosos, enfim, a partir dos 65 anos que tiverem interesse em fazer. O que é esse teste de cognição? É um teste que é mundialmente aplicado em idosos a partir dos 65 anos, que mostra qual é a tua relação com o tempo, com o espaço, com o teu local de trabalho, com a tua localização. São perguntas muito simples da Avenir, que já te dão um indicativo, porque ele traz uma pontuação no final, se está tudo ok ou se requer alguma atenção. E Sim. quando a gente fala se requer alguma atenção, não é porque o teste vai mostrar que tem doença de Alzheimer, não é isso. Sim. É preciso entender que o teste mostra como é que está a tua cognição, ou seja, o teu entendimento em relação a coisas muito simples. Esse teste é tipo um questionário. É tipo um questionário, Não, com perguntas... não dói, né? Não é injeção. Não, e são perguntas muito simples. Sim. Que dia é hoje? Que mês nós estamos? Que local que tu estás? Que objeto é esse daqui na minha frente? É um telefone celular? Sim. Quer dizer, são perguntas simples que indicam a tua cognição no momento, ou Sim. se ela precisa de alguma atenção, de um encaminhamento clínico. Então, é uma ação muito bacana que vai dar um entendimento melhor dessa população idosa em Gramado. Bacana, né? Vamos sugerir aí que Canela também, né, nos próximos dias aí, não precisa ser nessa data aí de setembro, né? Todos os dias é dia de prevenção, Exatamente. né? Eu quero agradecer, antes de finalizar, Mariela, onde encontra aí o teu livro, como é que está a venda do livro aí e onde que as pessoas podem encontrar? Então, o livro em Canela ele está à venda no Bazar Linder e no Empório Canela.
E também Valor do livro? O valor do livro é R$ 49,90. Toda a venda do livro é revertida para a causa. Então, são sempre feitas doações a instituições ou pacientes que trabalham que convivem com a doença de Alzheimer. E também pode se adquirir através do site do viversemsaber.com.br. Muito obrigado, então, aí pela participação. Então, Adri, consideração final, algo mais? Queremos mais uma vez agradecer, reiterar o convite para quem tem interesse em nos acompanhar e também fazer parte do movimento, que acesse o site viversemsaber.com.br, faça contato com a gente por lá ou pelas redes sociais também, e a gente está à disposição aí para levar a informação que está à disposição de todos no site. Muito obrigada. Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.